Soltos e soltas, bem-vindos. Se você já passou noites ali no Tinder, no Grindr, vendo rostinhos e de repente sentiu que você estava jogando um Candy Crush, esse vídeo é para você. A gente trouxe de novo o Teobaldo, futurista maravilhoso, para falar sobre essa gamificação da vida amorosa. Theo, obrigada por estar aqui com a gente de novo. Imagina, o prazer é todo meu. E olha, vou te dizer que se horas de uso qualificam alguém para comentar sobre o Tinder, eu tô qualificado para comentar. Somos todos heavy users. E acho que muitos outros brasileiros também, porque o Brasil é o segundo maior mercado do Tinder no mundo. E aqui rolam mais de, acho que 1 milhão de matches por minuto, né? Mas mesmo assim ainda tem muita gente com chuva de reclamação com base na experiência própria, a gente pode dizer isso, né? Eu e Carol temos aí uma lista grande, né? E você também, de matches que nem sequer viram papinhos, né? Aqueles papinhos que ficam morrendo depois do oi, aí você fala, meu Deus, por que essa pessoa desapareceu? Aquele famoso ghosting, né? E a gente fica esperando um flerte à moda antiga em um Candy Crush, como você estava dizendo, né? Por que a gente não consegue entender a lógica do digital e a gente fica aplicando essa lógica antiga e se frustrando o tempo todo? Olha, tem essa ludóloga, ela é uma especialista em jogos que eu gosto muito, chama Jane McGonigal. Ela tem um livro chamado Realidade em Jogo. E ela fala uma coisa que eu acho super objetiva para a gente entender metade dos problemas que a gente vive hoje. Ela diz que a gente está vivendo uma diáspora, uma migração de pessoas do mundo físico para o mundo virtual. A gente está indo em direção a uma terra prometida. E as redes sociais são uma terra prometida. Prometeram para a gente um mundo de perfeição, de estímulo constante, tem sempre uma narrativa. A gente fica entediado em casa, mas a gente fica entediado na rede. Você já olhou na rede e falou, estou entediado nesta rede. A rede não deixa a gente se sentir assim. Então, a gente vai migrando de expectativa que tem uma vida física, real, concreta, super agitada, para ter essa acumulação de pontos mágicos, né, nessas redes. Likes, curtidas, matches, que é esse senso de eu estou dando certo nesse mundo novo, né? É um mundo parametrizado. Você passa, às vezes, um dia inteiro em casa e você pensa, putz, passei um dia sem fazer nada. Mas a gente, às vezes, só abre uma foto e a gente sabe quantos likes a gente não teve, ou quantos comentários deveria ter recebido, ou quantos os amigos da gente tem. Então, o mundo físico da gente ele é muito abstrato e subjetivo, e o mundo digital ele é muito técnico, ele é muito capaz de provar para a gente que a gente deveria estar conseguindo um pouquinho mais, e nessa máquina de conseguir uma coisinha mais, aí vira o Candy Crush, porque todo mundo quer mais ponto no mundo digital. Você acha que a gente está gamificando a vida amorosa nos aplicativos? O que é essa gamificação? Essa lógica de produtificação da vida amorosa? Como é que a gente está lidando com esses amores fingindo que está querendo achar uma conchinha fixa? Eu acho que gamificaram pra gente. E a gente é bom jogador. Eu acho que não é a gente que está gamificando, sabe? É diferente da gente ter criado o jogo. O jogo nos foi oferecido. É muito fácil você achar que a paquera é uma arrastar para um lado, uma arrastar para o outro, quando isso é posto na sua frente. Ninguém achava isso até oferecerem para a gente. E a gente assumiu como normal. A gente assumiu como algo que deveria ser assim. E foi criado por gente brilhante, gente que sabe como utilizar gatilhos de dopamina para a gente estar sempre atrás de uma outra coisa, gente que sabe como utilizar o design do aplicativo para fazer a gente ter um estímulo novo o tempo inteiro, ver o rosto de alguém grande na sua frente o tempo inteiro, olhando para você, ter bios pequenas, o nome e a idade. Então você imagina quem é aquela pessoa a partir da foto. É um jogo de fantasia, é um jogo de RPG, ele é um jogo de videogame, ele foi criado sobre as mesmas construções lógicas de um jogo de videogame. E a gente está preso no jogo. A gente está lá, criando o nosso personagem também, né? E consumindo o personagem dos outros. E eu acho que os aplicativos, eu sempre falo que eles têm um crédito pré-aprovado, né? Porque numa balada você chega em alguém, você pode levar um fórum toco homérico que dói na autoestima, né? Aquele ali você fica chorando por dentro, mas fica fingindo que tá tudo bem dançando. Agora no aplicativo, você joga as pessoas para a direita, você só vê quem dá certo, você não vê quem dá errado. E no fundo, a gente fica ali viciadinho nesse jogo, porque é ótimo ficar ganhando só biscoito, nunca levar toco, né? Você acha que a gente está ali no aplicativo mais querendo aprovação e massagem no ego do que de fato querendo estabelecer uma conversa com alguém e conhecer?
a opinião de outros estudiosos sobre o estado das relações da gente, aqui citando Dunbar e Bauman, e pessoas que de fato passaram uma carreira estudando sobre isso, é que neste momento o tamanho do círculo social da gente está hiper expandido. Então, às vezes a gente passava uma vida inteira e a gente conhecia ao longo da vida inteira 400, 500 pessoas. 400, 500 pessoas é o tamanho médio da rede social de um brasileiro. Então não é ao longo da vida, é agora, já é mais ou menos desse tamanho. Só que a gente, ao longo, né, da humanidade, desenvolveu recursos, técnicas, capacidades relacionais que não foram exponencializadas ou multiplicadas por causa do mundo digital. A gente paquera hoje, nos anos 2020, muito parecido como a gente paquerava nos anos 1950, um olhando para o outro e você fica envergonhado, você troca olhares. Então, a experiência humana ela não mudou. O que mudou foi a experiência midiática dessa jornada. E a experiência midiática, por mais que ela tenha entregue pontuações, maior acesso a outras pessoas, gatilhos ali de dopamina para você estar sempre interessado, nunca rejeitado, sempre quase conseguindo, isso aumentou o círculo da gente de opções. O que acontece é, a nossa quantidade de atenção para investir, ela se dilui nesse monte de opção. Se antes a gente tinha, 4 pessoas para paquerar no mês, hoje a gente tem 4 pessoas para paquerar por minuto no Twitter. Ou, né, por hora dentro de uma outra... E aí a gente decide qual que é o número da gente. O que os especialistas falam é que quando a gente expande demais o tamanho de pessoas que a gente entra em contato, a gente, para equilibrar, razoavelmente diminui o quanto que a gente investe de tempo em cada uma dessas pessoas, porque é um jogo de comparação. Então, se essa pessoa não parecer devolver para mim o que eu estou esperando, eu tiro ela e ponho outra no lugar. Se essa pessoa não está entregando, eu tiro ela e ponho outra no lugar. Mas isso acaba produtificando as pessoas, porque é como se a gente estivesse escolhendo camisas e calças, algo que encaixa em você. E a gente sabe que não é assim que constrói relação, né? A relação não é o outro encaixar, né, no que a gente espera, mas a gente entender o formato do outro e aprender a respeitar isso e seguir junto. Então, é um jogo, é uma brincadeira, e isso traz um conflito muito, muito humano para a coisa inteira, porque a gente está tentando começar algo, né, de encaixe perfeito, um amor, um relacionamento, através de fazer o outro se encaixar na expectativa da gente com muito pouco tempo. Então, eu acho que é perverso, né? Porque muita gente fala, não, mas no aplicativo ninguém quer nada com nada, mas eu quero. E tem muita gente dizendo eu quero que não está se encontrando, né? Eu acho que a gente até escreveu um texto também falando sobre como a gente está usando os aplicativos como antidepressivo, que fizeram os pesquisadores americanos levantaram como isso cresceu na pandemia, que assim, a gente está aplacando o tédio, zapeando o rosto, tentando achar alguém que elimine a nossa solidão. Só que a gente se sente mais sozinho, porque a conversa não vai para frente, porque a pessoa substitui a gente. Então, assim, como é que 2 pessoas que querem aplacar a própria solidão não se encontram? Né? Porque acho que elas talvez estejam tão ensimesmadas, é isso, putz, o outro demorou 1 segundo para responder. Será que é o próximo? Será que é o próximo? Que a gente não está dando tempo, né? Você acha que é isso que está gerando 2 pessoas que gostariam de ter um namoro, acabam... Talvez elas até se deram match e a história não vai para frente. Por quê? Olha, segundo o site Plenty of Fish, que é um site de relacionamento, um dos precursores, né, de relacionamentos online, eles fizeram uma grande pesquisa com a base de consumidores deles, né, pessoas online, eles têm, muitos milhões de usuários online todo dia, e eles perguntaram para as pessoas sobre ghosting, né? Chegar, paquerar, tá super interessado e desaparecer. E o que eles perceberam foi que a mesma quantidade de pessoas que dizem serem vítimas de ghosting, quando perguntadas se sumiram nos últimos X tempo, disseram que sim também. A gente é o que a gente não gosta no outro também. É muito difícil a gente desbalancear essa conta, porque senão ela não fecha. Então, tem muita gente que rapidamente percebe o erro do outro, mas, né, ninguém gosta de mim. Aí você chega alguém que gosta dela, não, mas eu gosto de você. Não, você não. O que ela está se referindo é ninguém que eu quero pegar está afim do mesmo jeito que eu. Mas a cadeia, olhando para lá, não tem gente que quer pegar você. Não, mas não é o que você espera. Então, é um jogo de expectativa constante. Não é falta de gente.
é gente que não encaixa na caixinha que você definiu do que você espera. E essas redes, elas de fato entregam para a gente informação o suficiente para a gente fantasiar, né? Porque a gente tem o nome, a idade, uma foto, né? Então, é um jogo de mostrar e provocar fantasia do outro, porque o que as pessoas querem consumir é essa possibilidade, é um prospect, não é a realidade. Ela está na fantasia. O que ela está consumindo dentro dos aplicativos é a sua eterna fantasia sobre um relacionamento. O relacionamento, de fato, implica ver o outro. E nesse mundo de redes, onde a gente não está com tempo suficiente para ver o outro, isso não rola, né? Bom, se você já levou um ghosting também, já se inscreva nesse canal, já dê um like nesse vídeo, que a gente promete que a gente nunca vai te dar um ghosting. Mas te ouvindo falar, é um jogo tão cretino, né? Porque é um jogo de expectativas. Então, às vezes, uma pessoa que tem tudo a ver com você, que teria uma conexão incrível, não consegue projetar uma imagem que caiba na sua expectativa, no seu sonho, na coisa que você quer viver. Porque, de fato, ninguém, que nem você acabou de colocar, tem gente que não sabe tirar foto, tem gente que não sabe escrever uma bio, tem gente que tem um nome ruim, tem gente que não tem a idade que você procura, mas poderia ser uma pessoa incrível de troca. No fundo, né, toda essa lógica de gamificação, ela não tem como objetivo fazer a gente encontrar pessoas. Ela tem como objetivo fazer a gente ficar nessa eterna busca, tentando satisfazer, até encontrar alguém que fale, nossa, a borboleta bateu, finalmente encontrei meu grande amor. Só que você está sempre comparando essa pessoa com outros estímulos que são milhares e de tipos diferentes, então é difícil também de você dedicar atenção suficiente para uma pessoa a ponto de deixar esse encantamento rolar. Ou seja, a gente tá correndo atrás do próprio rabo. O tempo inteiro, né? E essas redes, elas são muito bem construídas em deixar a gente preso no processo. Porque o processo é indolor, o processo ele não tem rejeição, o processo não tem autocrítica. Você já se viu, né, se questionando sobre alguma falha sua por causa de um match que você não recebeu no Tinder? Não tem. Mas quando no mundo, na vida real, fala, olha, eu não estou interessado em você por causa disso. Quando essa mensagem vem, para, se pergunta, entende, né? Então, ali é sobre o processo indolor da procura, da pesquisa, do próximo. E é muito diferente do, de fato, né, conquistar e estar na frente. E eu sou um super usuário de aplicativos também. Não estou aqui dizendo que aquilo não é um espaço que é importante para a rotina, né, da gente hoje. Estamos no meio da pandemia, conhecer pessoas, né, digitalmente é parte do que a gente precisa para estar, inclusive, mentalmente saudável. Mas é entender que aquilo é um jogo de fantasia, né? A gente está constantemente enxergando no outro o que a gente acha, não o que o outro é. Eu não vou ficar com fulano, porque fulano é cabeleireiro. E cabeleireiro eu não gosto, porque o cabeleireiro... fulano é ariano não dá. Taurina, gente, eu não gosto de dividir comida. Então, você sempre enxerga no outro o que você acha que o outro é, a tua experiência. E, caramba, eu vou falar da minha experiência própria aqui, mas amor é sempre uma rasteira. É sempre alguém que arranca o chão da gente. É nada do que a gente espera. É o inverso de tudo que a gente achava. Pelo menos eu me apaixono quando eu não tenho... Eu não sei o que é isso que essa pessoa está fazendo comigo, mas ela está fazendo alguma coisa comigo. Então, nunca é sobre a minha fantasia. É sobre justamente alguém quebrar ela inteira. Então, eu nunca me apaixonei por uma pessoa por causa de aplicativo, mas eu estou lá constantemente criando vínculos e relações novas. Contatinhos a gente tem a rodo. E talvez seja um pouco o lugar saudável dos aplicativos. Entender que eles são, né, expansores do círculo social da gente, mas eles não são os responsáveis, né, e o alicerce do nosso próximo relacionamento, necessariamente. Talvez aqui vale até, né, a gente retomar o assunto da separação dos lugares do amor, né? Talvez o Tinder seja um ótimo território para achar parceiros sexuais. Pessoas, né, bateu tesão, sentiu, parece que tem química, vamos lá. Mas talvez ali não seja o lugar da conversa, da troca, do enxergado, do de fato se conectar com o outro da maneira com que uma troca, né, mesa de bar ou balada entregaria pra gente. Mas ele pode ser o começo, né? Porque eu só tenho medo um pouco desse ponto, que assim, se a gente vê, por exemplo, dados dos Estados Unidos, 2/3 dos casamentos são de pessoas que se conheceram por apps, né? Porque muita gente escreve pra gente com esse preconceito do tipo, não, aplicativo é só pra gente que quer sexo. Eu acho que talvez tem gente que quer, talvez não. Por exemplo, eu mesma, em alguns momentos da vida, eu já tive buscando um relacionamento e tava lá.
Mas eu acho que o jogo perverso que a gente faz com a gente não quer ser o trouxa. Então pensa assim, provavelmente essa pessoa que eu dei match também está conversando com outras 10. Então eu não vou ficar aqui focada primeiro, deixa eu abrir mais 10 janelas para eu suportar o silêncio do outro, para eu não pirar, para eu não começar a stalkear. E daí a gente vai diversificando as ações para não ser feita de trouxa e para não enlouquecer. E no fim, não dá, porque é isso, né? Você dispersa a energia, você não vai administrar essas 10 conversas, elas morrem do nada. Então, pelo menos, o que eu tento fazer é sempre ir pulando para uma rede mais pessoal. Então, assim, bater papo, logo já vai para o WhatsApp, logo já marca a cerveja ao vivo, né? Porque eu acho que essa coisa de você ficar meses tentando ver se a conversa rende no app de paquera é difícil. Você acha que isso de trazer o mais rápido possível para o real é uma forma da gente tentar sair do game? Olha, eu acho que a gente tem camadas de intimidade e que a fisicalidade é uma grande, mas ela não é a única. Por exemplo, quando você conhece alguém dentro de um app, você chama para conversar dentro do Instagram, você saiu de 6 fotos para todas as fotos que você... É uma expansão de intimidade. E mais os stories, né? Diários. Então você entra dentro da casa da pessoa. Olha, então você já mudou de nível, certo? Você já não está mais na mesma relação. Quando você chama do Stories, do Instagram, para o WhatsApp, é um outro acesso, é um outro lugar de relacionamento que você tem. É, inclusive, uma outra expectativa, né, de sincronia de mensagens. No Instagram ainda é assíncrono, né? Eu mando a mensagem, enquanto o Leto me responde a mensagem. No WhatsApp, tá lá, se você visualizou ou não. A expectativa aumenta. O mundo da fisicalidade, talvez ele seja um outro step, mas uma escadinha que existe no digital. Não é que a gente está na pura fantasia e na pura realidade. Tem uma gradação de redes que vão entregando para a gente uma dimensão de realidade, pessoalidade, né? Eu estou vendo qual é a intimidade daquela pessoa, qual é o que é que ela acredita, o que é que ela gosta, o que é que ela quer. Então, o mundo físico talvez sendo o lugar mais... e essa talvez não é nem uma teoria minha, né? É a teoria do Dunbar, um psicólogo, sobre a qualidade das relações da gente. Ele é um evolucionista que estuda relacionamento. E o que o Dunbar fala é que as relações se transformam em vínculos na nossa memória e elas são materializadas, né? Elas são sedimentadas na nossa mente quando a gente tem um contato físico com a pessoa. Não é que isso qualifica, é que finalmente a gente associa sensações físicas do nosso corpo à interação com uma outra identidade. E isso sedimenta uma relação para a gente. Então, enquanto a gente não se vê, se cheira, se percebe, se toca, a gente ainda está imaginando. No dia que isso acontece, isso acha um lugar diferente na mente da gente. E aí abre-se, né, uma outra camada de coisas íntimas para a gente fazer. Eu experimentei isso muito recentemente, assim, porque eu estava também no aplicativo e estava naquela banda de conversa, e aí teve um menino que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos bater um papo no WhatsApp. E aí a gente bateu um papo ao vivo em vídeo. E acho que só o fato de ter o rosto do outro, de você reagir, né, ao vivo, que não tem essa coisa do digital, porque quando a gente está mandando uma mensagem, a gente pensa 5 minutos antes de cada mensagem. Então é uma realidade muito editada. E no cara a cara, no live ali, no Skype, no Zoom, a gente tem muito essa sensação de uma fisicalidade maior, porque a gente está reagindo, né, o tempo todo. Você agora, por exemplo, está mexendo na sua cabeça. Isso, para mim, é informação. E eu sinto que isso já gera um grau a mais de intimidade que fica muito mais difícil de você fazer um ghosting com alguém que você bateu um papo em vídeo do que alguém que você só trocou mensagem e são só 6 fotos, né? Sim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente batalha muito no canal para que as pessoas entendam, que elas também entendam que um ghosting de uma pessoa que só falou com você no Tinder é muito diferente de um ghosting de uma pessoa que você estava saindo há 6 meses e simplesmente parou de te responder. Você acha que a gente tem que começar a dosar as frustrações pelos níveis de intimidade para a gente poder ter maior sanidade mental? Racionalmente, eu diria que sim, mas é tão difícil a gente, né, classificar e clusterizar e organizar sensações dessa maneira, que eu acho que a gente poderia fazer é carregar mais essa consciência de que quanto mais a gente se abre para o outro, quanto mais alguém se abre para a gente, mais claro está essa conexão, essa verdade implícita que a gente se respeita, né? Eu estou deixando você ver um pedaço de mim que eu não mostro para todo mundo, e você está me deixando ver algo que você não mostra para todo mundo, então vamos se respeitar?
E o ghosting é esse lugar onde a gente não importa, né? Porque as pessoas somem. E no mundo, e eu acho que a grande dor do ghosting é essa, que no mundo onde todo mundo está dando opinião e se justificando nas redes o tempo inteiro, desaparecer é o desinteresse capital, ele é o desinteresse final. Você sumir da vida de alguém é o maior crime que você pode fazer dentro de uma sociedade onde você se expõe em tudo. Então, é muito difícil sumir da vida de alguém se você tem redes que você atualiza o tempo inteiro. Então, a gente se dói porque o ghosting, ele é esse lugar de um insulto final, né? Eu falei, como assim essa pessoa decidiu sumir da minha vida dessa maneira? Então, é mais entender essa responsabilidade afetiva que está implícita nessa abertura um para o outro. E entender que são investimentos afetivos, né? Tem gente que tá lá conversando com 10 e tá te dando 10% da atenção dela e você se sente muito querido. Tem gente que você tá dando 100% da tua atenção, você não tem um outro paquera, mas essa pessoa não percebe isso. Então, existe sempre esse desbalanceamento, esse desnivelamento de investimento de um lado e do outro. Isso faz parte da natureza humana. É só não levar isso para esse território doloroso demais, eu acho, entender... inflamado, né? Porque eu acho que isso a gente batalha muito no canal, que assim, sair da posição de vítima. Então, né, retomando o que o Theo falou, relembra aí as suas conversas. Quantas vezes você também não parou do nada? É isso, eu mesma, eu reclamo do ghosting, mas muitas vezes eu parei de falar, fui sumindo como quem não quer nada, fiz um curving. A gente faz essas coisas. Então, assim, vamos lembrar que a gente faz e talvez parar de fazer e mandar nem que seja uma desculpinha esfarrapada e falar, tô numa fase enrolada no trabalho, reapareceu um amor do passado. Eu sou da turma, mentiras sinceras me interessam, né? Melhor. E tentar reativar sem medo também, porque eu acho que as pessoas ficam ofendidas, mas daí a pessoa nunca mais mandou mensagem. Mas você tentou reativar? Antes de se dar por vencido, também tem um lugar que é isso, do jogo do flerte, da sedução, que às vezes você está mais implicado na história mesmo. Então vai lá, né? Quando a gente quer um emprego, a gente não batalha por ele, tudo bem a gente batalhar um pouquinho por uma relação que a gente quer, não tem problema, né? Acho que não precisa... Corre, machuca o joelho, tá tudo bem, levanta e continua, amarra o joelho. Não pode. Essa é uma metáfora que eu uso muito para falar sobre como as redes, né, viraram essa bolha. A gente precisa de anticorpos narrativos, anticorpos cognitivos, anticorpos a gente só consegue interagindo com as coisas sujas, com o que a gente não gostaria, com o que a gente não quer. A gente tem que se esborrachar sim, porque a gente aprende com isso. Essa é a fantasia que a Jane McGonigal, do Realidade em Jogo, está conversando sobre. O mundo não é perfeito. Todo crush não vai gostar, todo mundo não está disponível, nem todo mundo curte exatamente tudo de você. Esteja aberto a ser insuficiente, pouco, tá tudo bem. Essa é a experiência humana. Se a gente ficar mediando, né, as relações da gente pela perfeição, o acerto constante, o controle do outro, a posse, né, da paquera, o tempo, em tudo que a gente puder, a gente se perde da experiência humana, que é a de aprender, é de não ser suficiente. A gente tem que fazer as pazes com as ansiedades da gente, com as dores da gente. O mundo digital consegue esconder essas coisas, né? Tem um tapete que a gente bota as coisas para baixo, né? De likes, de imagem, de controle, de retoque, disso, de filtro. Mas a real é, quando o bicho pega, ele pega na sua mente, com você deitadinho na cama, à noite, no escuro. Não é na rede, é quando você se encara. A gente tem que se encarar, a gente tem que se ver em algum lugar. E é muito importante que a gente se encare e permita que o outro também esteja se encarando. Entender que, eita, talvez ele não esteja no momento legal, talvez ele não esteja, talvez eu não seja o que ele está procurando, talvez que permite a humanidade do outro. Que a gente fica cobrando do outro o tempo inteiro que a gente cobra, né, pra gente. A gente quer esse controle, então a gente quer também que o outro, né, esteja querendo a gente. É um controle do outro. Olha que pira. E acho que é importante nesse movimento a gente entender qual é o nosso uso também dos aplicativos, porque a gente está falando de uma coisa geral aqui, mas é isso. Será que você não está gamificando a sua vida amorosa? Será que você não está usando o aplicativo como um antidepressivo? Será que você não está indo lá para ter uma gratificação instantânea
e buscando alguém que satisfaça as suas necessidades e sem estar preocupado em satisfazer as necessidades dos outros. Acho que é importante a gente ter esse momento de reflexão e de saber que tá todo mundo nesse jogo. Não tem certo e errado, não tem como a gente sair julgando os outros e vilanizando, mas que a gente tem que começar por onde a gente pode, de fato, controlar, que é a gente mesmo. Aí os outros, realmente, a gente vai ter que lidar com as situações, mas a gente não tem como controlar eles. E esse mundo de capital da gente, é um mundo competitivo, às vezes coloca esse desejo de jogo em tudo. E talvez a vida não seja um jogo, talvez a vida seja uma dança. Quem ganha numa dança? Ninguém ganha numa dança. A dança é sobre entrelaço, conexão, sincronia, arte, sensação. Será que a gente não está dançando em vez de ter que ganhar e perder? Será que a gente não deveria estar dançando danças diferentes em vez de comparar uma relação com a outra? Será que não é mais sobre, né, essa química do que a gente ficar qualificando as coisas? Então, o mundo digital qualifica demais, tem número para tudo, tem quantidades, tem parâmetros, tem analytics, tem dashboards. Cara, não gamifica o seu coração. Porque o coração da gente não foi feito para isso. As redes foram. Nosso coração não. Então, não deixe essa lógica perversa, competitiva e hipercapitalista, né, de controle entrar no lugar mais subjetivo e brilhantemente desenvolvido da humanidade da gente, que é o que onde a gente sente. Então, não entra nessa paranoia do acumular e do ganhar. Não é sobre ganhar e perder, amor, né? Maravilha. Muito obrigada, Theo. É isso, soltos. Vamos dançar mais e jogar menos.